Hoje a gente vai falar sobre quando as aulas não têm alunos, não tem adesão nas aulas online, como que você, coordenador, pode ajudar seu professor, qual que é o seu papel dentro de tudo isso. Vamos passar algumas estratégias e pensar o que pode ser analisado para melhorar. Esse é No Coração da Educação. Eu sou a Maria Carolina Paixão e eu tô aqui hoje pra gente conversando e falando um pouquinho sobre essa questão das aulas online que voltaram com muita força, como se não tivesse existido no passado, né? Só nessa volta, porque eu sei que vocês, né, que estão aqui, seja no gravado, seja no online, sabem muito bem, para quem tá aqui já há um tempinho, a semana passada a gente falou sobre isso, que a gente não voltou ao zero, né? Porque nós não somos as mesmas pessoas do ano passado. Então a gente consegue realmente ter uma noção muito maior. Vou dar oi para quem tá aqui no nosso online, né? Vamos lá. Oi, Janaína, boa tarde. Oi, Germana. Oi, Milena, tudo bem? Oi, Carol. A Carol que chegou agora é a nossa mentorada, né? Gente, eu botei um filtro hoje porque tá assim, estamos precisando de um filtrinho hoje. Então eu tô assim nesse modelo, tá? Mas vocês vão me desculpar, hoje não teve como ser sem filtro. Hoje realmente tava, mesmo com maquiagem, tava complicado. Mas vamos conversar um pouquinho, eu quero começar a falar, né? Como que a gente vai agir diante disso, né? A gente teve um novo lockdown aqui em São Paulo e em várias cidades, né? Na semana passada foi visível que todo o país estava em colapso e o que aconteceu foi que as escolas mais uma vez foram prejudicadas e o coordenador se viu de cabelo em pé novamente, tipo, ai, vamos de novo ao ensino online. E aí a gente achou, né, pensando como que tava tudo e a gente perguntou para vocês quais eram as lives e eu, conversando com algumas meninas, eu percebi que tinha uma evasão em algumas turmas, né? Participação. Até mesmo no nosso método, a gente falou um pouquinho disso na semana passada na mentoria. E aí eu fiquei pensando, eu falei, o que nós podemos agregar para vocês, né? Então a gente resolveu falar isso. E aí existe um ponto que a gente tende, né, ser humano, a gente tende a se culpabilizar o outro, né? A gente tende a perguntar e falar assim, mas o que ele tá fazendo de errado? O que o professor tá fazendo de errado? Só que a gente tem que olhar, gente, que nós somos os líderes. Então, nós temos que olhar com onde que nós estamos errando na gestão daquele professor, né? Onde que tá a falha? E hoje eu vou colocar alguns pontos. Para quem tá no canal Telegram, eu passei como se fosse um mapinha mental, né? Do que a gente vai falar aqui. Então, eu vou destrinchar isso. O pessoal tá dando um oi aqui. Oi, a Iana de João Pessoa. Gente, eu fico muito feliz. A Marcela ficou muito feliz quando a gente vê pessoas, tipo, de lugares aleatórios pra gente. Boa tarde, São Miguel, Rio Grande do Norte. Gente, eu fico tão encantada de ver como a gente consegue com a internet chegar a mais lugares. É muito fantástico mesmo. Mas vamos começar, né? Para quem sabe que tem algum colega passando por isso, seja o seu professor, seja o seu coordenador que é amigo da outra turma, do outro segmento, da outra escola que você trabalhou, que você conhece, vamos caminhar para ele, vamos fazer essa rede crescer, né? Para que mais pessoas cheguem aqui, que eu consiga passar essa informação para mais e mais pessoas. Para isso, eu vou colocar aqui, ó, aqui do ladinho tem um aviãozinho, manda para as pessoas que você já quer, que você sabe que essa informação vai ser importante, como que tá passando por isso, essa evasão dos pais, e a gente vai pensar juntos aqui. Manda aí, vou dar uns 2 minutinhos para vocês mandarem para alguma pessoa e falar assim, escreve aí, mandei, para eu saber que vocês estão mandando essa informação para outras pessoas. Vamos tomar água, que é importante. Hidratem-se, pessoal. Mas vamos lá. Enquanto vocês vão mandando, eu vou começando a falar os pontos, né? Primeira coisa, a responsabilidade de olhar para tudo isso é do coordenador, porque ele é o gestor da equipe. Então, ele tem que saber olhar para tudo isso, saber como que funciona tudo isso, né? E aí a gente fica sempre se perguntando, pensando, mas como que eu vou analisar isso? Eu vou dar alguns pontos de análise, mas lembre-se que você é o responsável por analisar isso junto com o seu professor. Mas o carro-chefe da escola é você, coordenador, junto com a direção, junto com a gestão. Eu quero que vocês entendam isso, né? E quais são os pontos que a gente vai olhar? Primeira coisa, existe uma diferença entre os anos escolares, né? As demandas do ensino infantil não são as mesmas do ensino médio, do ensino do cursinho, do fundamental. Por quê? Porque no ensino infantil necessita-se para aula online que o pai esteja presente muito próximo e participe ativamente, né, da aula online. Já nos anos finais, ou nos anos a partir do fundamental, terceiro ano, você já consegue que a criança tenha maior autonomia a fazer isso. Então, não necessariamente precisa ser do pai.
E aí vamos ponto a ponto, gente. Eu quero bem destrinchado para vocês hoje. Vamos lá. No ensino, vamos pensar assim, no ensino infantil, qual que é a problemática? O horário. Os dois são um horário, mas vamos pensar assim. No ensino infantil, o professor, ele tem que saber que ele vai ter que demandar pro pai. Então, por que pode ser que esteja acontecendo a evasão? Porque não está no horário que o pai consiga, porque ele trabalha. Não está num horário, está muito tempo, né? Duração muito maior do que o necessário, 1h30, 3 horas para uma criança de 4 anos. O pai não vai parar o dia dele, o trabalho dele para ficar 3 horas. Tem alguns pais que conseguem? Tem, mas é bem a minoria. Vamos ser sinceros, é de uma classe muito privilegiada que realmente não consegue, a maioria não consegue parar para ficar 3 horas com o filho brincando e fazendo atividades exploratórias, mesmo que essas atividades sejam hiper importantes para que a família entenda, né? Então, gente, vamos pensar, qual que é o nível, Carol? Mas a meia aula tem 3 horas e eles não estão fazendo evasão. Parabéns, maravilhoso. Eu acho lindo pais que conseguem, de verdade, como psicóloga, como pessoa, como educadora. Só que como, né, pessoa que olha isso, 3 horas, 2 horas é muito inefetivo, gente. Pai nenhum vai ficar. Então, se você está tendo 3 horas e não está tendo alunos, que o seu professor está falando, ai, não estão indo, né? Não está acontecendo. Tem 2, 3 alunos de uma classe de 30. Dá uma olhada se não é a duração da sua aula, se não é o horário. Às vezes é muito cedo, às vezes é na hora do almoço que as pessoas... Ai, Carol, mas o horário do almoço não é bom? Depende, galera. Você acha que o pai, ele tem que fazer comida, fazer tudo isso, e ele vai parar para ter a aula, né? Aqui a Márcia está colocando, aqui no infantil a professora fica uma aula e orienta as demais atividades. É uma boa estratégia, né? É uma estratégia que você tem que ir pensando, mas eu vejo escolas, já cheguei a ver escolas que ficam 2, 3 horas com criança de 3, 4 anos. Gente, sinceramente é inviável. E eu sei porque eu tô falando, porque a gente realmente viu, conhece escolas que fazem isso. Tá bom, infantil vai estar assim. Carol, tá. E se meus alunos do ensino médio, né? Do ensino fundamental estão fazendo evasão, eles não precisam do pai, mas não precisam, e mesmo assim não tá. É um horário adequado, tô colocando um horário. Vamos pensar. O aluno que tá em ensino remoto, gente, ele tende a não acordar tão cedo assim, a não ser que a família seja uma família com muita rotina. Então, às vezes, pode ser, por exemplo, o horário. Você colocou 7, 7h30 da manhã, que era o horário que ele fazia antes, né? Tem pais que, dependendo da coisa, que colocam à risca essa rotina, essa organização. Mas tem pais que não. Vi muitos pais, a gente teve que colocar aulas de terceiro ano, que eram de manhã, para, por exemplo, 10 horas da manhã, porque os alunos não acordavam. O professor ficava a ver navios. E aí a gente optou por um horário um pouco mais tarde de manhã, tipo 10h30, 11 horas, com que a família conseguisse se organizar. Gente, não existe essa coisa. Ai, Carol, mas na escola eles acordavam. Acordavam porque tinha uma rotina, existia um contexto. Não existe mais esse contexto, gente, vamos ser sinceros, não existe. E a realidade é essa. Não existe mais esse contexto. Atenham-se a isso, tá? Então, colocar um pouquinho mais tarde, ver a duração, ver pausas, né? A gente teve que colocar no fundamental pausas, por exemplo, 2 aulas, pausa de 20 minutos, 2 aulas, pausas, mais, sabe, assim, nesse sentido, ou 1h30, pausa, mais 1h30, depois mais 1 hora. Pensem nessa estrutura para os alunos mais velhos, porque eles precisam eles também não têm um foco total, e a gente sabe que eles precisam de um tempo maior de aula, né? Só que eles não conseguem, gente. Ninguém fica com foco, nem adulto fica. Então a gente tem que criar essas pausas para que eles consigam se relaxar, comer alguma coisa no banheiro, tomar água e não perder tanto foco, né? E aí lembrar sempre de olhar com o professor, por exemplo, no retorno dessas aulas, que ele não começa a atividade tipo, pum, atividade. Não, porque eles demoram 15 minutos para voltar ao foco depois da pausa. A Marcela acho que já comentou isso em algum post, alguma coisa, né? Então, a gente precisa fazer atividades de aquecimento de foco para que eles consigam voltar. Então, um aluno do ensino médio, não adianta você colocar atividade 1h30, tá, voltou, continua o conteúdo denso. Não, tem que ser pensado a forma de fazer, porque senão o aluno se perde. Aí a parte mais importante fica no início da aula, da segunda aula, que tem depois da pausa. Nossa, nunca que ele vai prestar atenção, porque o foco não tá lá. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. A Germana colocou. Na escola que trabalho, o professor fica horário normal das aulas presenciais. E tá dando certo, Germana? Porque assim, gente, a gente tá falando aqui de contexto que não está dando. Tem escola que tá dando super certo. Eu conheço várias famílias que estão indo super bem essa rotina. Pra eles até foi melhor. Mas tem escolas que não. A gente tá falando no caso de escolas que não. São casos, né, mais específicos, tá?
A gente falou do tempo e da duração do ano escolar, vamos lá. E agora, qual outro ponto que vocês acham que é importante? Para quem está no Telegram, já pode até colocar aqui o que a gente vai falar, que também é muito, muito importante, né? 4 horas online não acho interessante. Eu também não acho, mas às vezes é o que acontece, devido à demanda, devido a questão da quantidade de matéria, devido à metodologia do colégio. Eu não acho que ninguém se beneficia de 4 horas online, porque quando a gente fala de 4 horas online dentro do contexto presencial, as crianças dispersam, as crianças conversam, para o lanche, para uma atividade, educação física, uma atividade extra, e aí tem essa coisa. Quando a gente está falando de ensino remoto, a gente coloca 4 horas de aula de horário assim, extenso só aula, não é assim? Então fica diferente, né? Mas às vezes eu sei que é o que as famílias demandam da escola. Eu não tô aqui pra julgar, só tô tentando ajudar, caso tenha falta de demanda, falta de adesão, tá bom? E aí, vamos lá. Tem uma coisa que a Marcélia fala sempre, e quem tá aqui já sabe, que a gente sempre tem que falar com as famílias o porquê aquela aula é importante e qual é o benefício daquela aula. Marcélia sempre começa assim, eu esqueci de começar assim, mas tá bom que já tem bastante gente aqui, vocês já estão vendo. Então, por que aquela aula é importante? Será que ficou claro para a família o que vai ser avaliado, como vai ser avaliado, por que aquilo está sendo feito daquela maneira? Quais são os benefícios daquela aula, né? E aí a gente entra em outro ponto, né? Como que a gente vai garantir que a família faça a aula, continue depois de um ano de pandemia, que ela, ai meu Deus, falando de novo, né? Como é que a gente vai fazer isso, galera? A gente tem que muito, muito, muito pensar nessa questão da evolução e do estímulo dentro da aula. O que é o estímulo dentro da aula? É a forma com que a aula se desenvolve. Se a aula for extremamente maçante, chata, mesmo que para uma criança ou para um adolescente, óbvio que vai debandar. Então, pensem, quando vocês forem olhar o planejamento, né? A Marcela vai dar uma aula só disso na quarta-feira, junto com a Carol, que vai ser a nossa mentorada. A gente vai conversar um pouquinho disso. Mas pensem aqui se se a aula do seu professor está sendo cativante para aquela família, para aquele aluno. Porque se não for, é óbvio. Gente, vocês iam ficar na live se vocês não gostassem? Vocês iam estar aqui na live se vocês não achassem que a gente não agrega, que não é legal? Não, óbvio que não. Então, a aula é a mesma coisa. Não é porque é obrigatório que está garantindo que o aluno preste atenção totalmente, que seja aquilo benéfico, tá? Então, vale lembrar disso. Então, quando você for olhar o planejamento, né, a Marcela, como eu disse, vai dar um bem prévio sobre isso, bem específico. Como eles estão estimulando essas crianças, adolescentes, essas famílias. Está sendo estimulante? E outra coisa é, eles estão vendo evolução? Porque, gente, nenhum pai, nenhum adolescente em sã consciência vai ficar dentro de uma aula durante um ano, que tem Belo Horizonte, por exemplo, tá um ano, né? Se não tiver uma evolução. Se ele não vê que a criança evoluiu, que o filho dele evoluiu, que ele evoluiu, isso vai desmotivar. Aí ele vai pensar assim, pô, pra que eu vou para aquela aula? Já é chata, já é coisa. E eu não tô vendo uma evolução, eu não aprendi nada. Óbvio que não. Ou se o pai entender que, por exemplo, meu filho tá na fase de alfabetização, mas ele não sabe fazer o BA ainda, que já era pra ele ter feito. Depois de um ano, eu tô esperando que ele faça essas coisas, né? Ele não tá. É aquele pai que sabe mais ou menos o nível que tem que estar o filho dele, não tá esperando grandes coisas, né? Uma alfabetização completa, que tá acontecendo, sinceramente, eu vi acontecer ano passado. Então, mas o pai não vê uma evolução. É óbvio que o pai vai deixar de ir na aula. E aí o professor vai se sentir muito mal. E aí você vai ter que parar com o seu professor e vai ter que analisar, tá? Por que eles não estão evoluindo? Onde que vocês, não é o professor, vocês estão pecando? Porque parte do pressuposto que você está olhando o planejamento. Se você está olhando o planejamento, não está vendo nenhum problema, mas os alunos não estão evoluindo, então você também está com problema, porque você não está vendo o que está errando naquele ponto, tá? Então, lembre-se disso, mesmo que seja mínima, as crianças têm que evoluir, gente. Os alunos têm que evoluir. Então, o pai não vai ficar, tem que seja em 20 minutos numa aula se ele não vê que é produtivo para o filho dele. Sinceramente, pode ser 20 minutos. Ele não vai parar se ele não achar produtivo. Eu já, na escola que eu e a Marcela trabalhamos, tinha aula para o berçário. Era uma vez na semana, 20 minutinhos. Mas você via as crianças aprendendo, porque tinha uma das meninas falou, tinha atividades dirigidas, tinha um pouquinho, mas tinha uma continuação. E as crianças evoluíam, você via elas brincando, falando a cor, falando tudo. Então, isso mesmo que seja 20 minutos, o pai para porque ele vê um propósito, ele vê um benefício, ele vê que o filho dele está evoluindo.
Fica claro isso pra vocês, gente? Vamos colocando aqui, eu vou tomando uma. Tá ficando claro como que você pode estar pecando sem saber? Como que você está perdendo aluno nas aulas online e você não tá percebendo por quê? Tá ficando claro isso pra vocês? Tem alguma dúvida? Eu quero que fique muito claro para vocês, essas lives são feitas para a gente dar pílulas de conhecimento, mas que a gente consiga agregar. Tá ficando claro esses pontos, né? Essas coisas bem específicas para vocês? Tá, Marília respondeu que sim. Tá bom. Ok. Enquanto a gente vai pensando, né, o último ponto, eu quero que vocês comecem a colocar aqui perguntas para eu responder sobre situações que vocês já passaram, que vocês acham que pode ter problema, alguma coisa que eu consiga ajudar vocês. Enquanto eu falo a última coisa que a gente tem que prestar atenção. E aí eu quero que vocês coloquem aqui, tá? Perguntas, dúvidas, a live serve para isso, gente. Então vamos lá. Qual que é o último ponto que você tem que prestar atenção e que vale você olhar e com muito carinho e cuidado? É um atendimento mais personalizado. Ai, cara, vou fazer tudo, né? Como assim personalizado? Fazer tudo do jeito que as famílias querem? Não. Mas é entender as demandas das famílias. Tem família, gente, que perdeu muito. Não só a questão familiar, de perder parente, mas perdeu financeiro, perdeu saúde mental, perdeu tudo que vocês pensarem, gente. Então é válido olhar. Eu quero saber aqui também, pensar, vocês estão fazendo acompanhamento de quem está acompanhando a aula ou não? Porque se há um aluno que participava muito bem e do nada ele parou, pô, pera, por que parou? Liga pra mãe, o pai, deixa eu te falar uma coisa, aconteceu alguma coisa? Ai, Carol, nós não estamos com cabeça. De verdade, olha, eu tô estressada, aconteceu isso e isso. Olha, pai, como que a gente pode te ajudar? Aí você vai ter que pensar num atendimento personalizado para aquela família. Como que você pode ajudar uma família que está com dificuldades financeiras? Não, não é só dar o desconto, gente. É a questão de saúde mental da questão financeira. Ai, Carol, não tá dando. E se a gente pensasse assim, pai, olha, ele vai fazer uma vez na semana, a gente vai fazer os acompanhamentos, não precisa assistir todas as aulas, personalizem, individualizem cada família. Isso que é o importante, sabe? É olhar por que aquela família específica. Por exemplo, tem pessoas, Carol, ó, ele não tá dando conta. Sinceramente, ele não está dando conta de fazer a aula de 2, 3 horas. Tá muito para ele, tá muito. Ah, pai, olha, aqui na escola a gente tem se adaptado bem. Vou verificar com outros pais se essa é uma demanda, que a gente pode ver se a gente muda. Mas se for só o caso de vocês, vamos pensar se ele para 20 minutinhos, a gente pensa em pausas mais elaboradas para ele, a gente pensa no atendimento personalizado, porque isso garante que você está cuidando da família. E esse não é o papel do professor, é o papel do coordenador. Dar esse suporte, dar esse apoio, gente, é muito importante para as famílias. As famílias precisam se sentir acolhidas nesse novo momento, tá? Elas precisam. Eu sei disso não porque eu sou psicóloga, mas porque eu, como coordenadora, tive que fazer várias vezes esse tipo de atendimento com as famílias. De ligar para a mãe e falar assim, o que tá acontecendo? Cara, eu tô ficando louca, eu não aguento mais. De verdade. E eu tenho que ter o suporte, e a Marcela também fazia isso, de pensar em estratégias para aquela família específica, porque aquela família em específico precisava de um apoio. Carol, isso vai sobrecarregar meu professor? Às vezes vai, e às vezes a gente vai ter que pensar em como regular isso para o professor. Mas, dependendo, é melhor que o professor fique 15 minutos a mais na aula para dar suporte para uma família e essa família se sentir bem acolhida. Não só em particular, gente, na pública também, tá? Pensar, e se você achar uma maneira de achar grupos de apoio, por exemplo, 3 famílias precisam de apoio que não estão conseguindo. Então, vamos pensar em unir essas 3 famílias num horário só, para facilitar para o professor e não fazer o atendimento personalizado individual? Entendam? É mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam. Esse é o papel do coordenador. Ele olhar todos esses pontos e pensar em como que ele vai agregar para que essas famílias não façam evasão escolar. É papel do coordenador mapear essas famílias e estar com a família. Demanda muito tempo, demanda. Eu sei bem, Marcela, olha, a Marcela deixava muito claro, tem que ligar para essas famílias toda semana, tem que verificar, tem que fazer estratégia. É o papel do coordenador, junto com o professor? Sim, às vezes sim, mas às vezes não. Isoladamente, você vai ter que ligar para a família e ver o que está acontecendo. Fica claro isso para vocês, gente, qual é o papel de vocês nesse sentido? Deixa eu ver aqui. A Marília colocou assim, ó. Educação infantil, como conscientizar os pais sobre a importância da escola na vida das crianças. Vamos lá. É só você pensar, Marília, num ponto X, ó. Pai, você conhece alguém que tá fazendo as aulas? Mesmo da turminha dele. Ah, como que ele tá? Ele tá evoluindo? Tá. E você acha que a outra criança tá evoluindo mais ou menos?
é botar na balança aquela criança que está participando da aula e a que não está. E mostrar para ele quais foram os prejuízos para o filho dele de não estar participando, tá? De mostrar que a diferença de uma criança, mesmo que mínima, que é uma coisa gigante já para eles, que ele está segurando no lápis direito, que ele consegue pintar dentro do quadrado, dentro da forma do desenho, que o filho dele só está fazendo rabisco e as outras crianças da turma já estão desenhando bonito, que a letrinha já está começando a ficar melhor, já tem uma noção de motricidade muito maior. É mostrar os benefícios para essa família de que o filho dela vai se beneficiar com aquilo. Tá? É colocar na balança, mostrar mesmo os desenhos de uma criança que não está participando e o desenho da criança que está participando. E aí o pai vê, pô, nossa, é verdade, né? Gente, tá perdendo muito. Tem família, gente, que é uma coisa que eu falo de verdade, e que eu sempre falo com as minhas professoras, dentro da escola. Tem família que a gente não vai conseguir ajudar, não porque a gente não é bom o suficiente, mas porque a família talvez não queira ser ajudada, tá? E aí vocês vão ter que ser muito, muito delicados e muito sinceros consigo de que você vai ter que arcar com isso depois, infelizmente, ou você ou outra escola, né? E o prejuízo é só para aquela criança, infelizmente, é uma realidade, tá, gente? Sempre falo para as meninas, minhas professoras, o seguinte: tem coisa que a gente vai conseguir passar para fora e a família vai ajudar. Se não, a gente vai ter que começar a pensar em como a gente ajuda dentro da escola, tá? Isso vale para qualquer coisa. Aluno com dificuldade, aluno que tenha XYZ coisa, a família não participa. Então, é muito pensar nisso, tá? Então, para quem tá chegando agora, vamos revisar um pouquinho pra gente encerrar. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, coloquem aqui. O que a gente falou? O que tem que ser analisado? O ano escolar, né? Se é infantil, ensino médio, ensino fundamental, o qual que é, né? Dentro disso, qual é a duração da sua aula, que isso pode estar impactando, qual que é o horário da sua aula, que também pode estar impactando no movimento das famílias, né? O estímulo e a evolução da criança está sendo uma aula que estimula, que está evoluindo as crianças, se é uma aula que realmente está agregando para aquelas famílias, né? E se está tendo apoio individualizado para as famílias. Lembrando que tudo isso tem que ser mostrado para as famílias, o porquê e o benefício daquilo para aquela criança, né? Daquele filho. O pai tem que entender claramente o processo de o que está acontecendo, por que está acontecendo, qual é o benefício para minha família. De verdade, gente, Então, esse é o resuminho, tá? Para quem quiser mais informações, a gente colocou um mapinha mental lá no grupo do Telegram. O link tá na bio, tá? Dá para participar do grupo do Telegram. Então, vamos lá, ativem o Telegram de vocês. Se tiverem dificuldade, conversa comigo com a Marcela, a gente dá uma ajudada, tá? Mas aqui, coloquem pra gente. Vamos sempre conversando, vamos lá no link da bio, entra no Telegram que tem um mapinha mental para vocês. É muita coisa que a gente tem que olhar. Eu sei que tá muito difícil, gente. Tá muito difícil. Mas junto a gente se ajuda, a gente trabalha junto, a gente pensa, tá? E é isso, gente. Por hoje, acho que para uma segunda-feira, eu acho que já tá claro, né? Gratidão por quem tá aqui no ao vivo. Gratidão por quem tá vindo no gravado. Esse foi mais um No Coração da Educação. Eu sou a Maria Carolina e espero vocês lá no Telegram e aqui nos comentários falando sobre um pouquinho as suas dúvidas, dificuldades, o que a gente pode agregar para vocês. Um beijo e uma ótima semana.